de realidade aqui ao nosso canal. Então, nesse nosso terceiro encontro, vamos resolver 8 questões ligadas ao tema Primeira República, elite agrária e a economia cafeeira. Então, agradeço o teu carinho, a tua audiência de sempre. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é rápido, não custa absolutamente nada para você, mas para a gente, para o meu trabalho, esse seu reconhecimento, essa sua ajuda é muito importante. Então, funciona da seguinte forma: você vai apertar pause sempre com a questão nova surgir na tela, vai ler com calma, com atenção e depois voltar para o vídeo, voltar para a resolução. Então, a nossa primeira questão, vamos lá. Qual foi o principal mecanismo de controle político utilizado pela elite agrária durante a Primeira República do Brasil? Então, vamos lá. Qual o principal mecanismo de controle político que existia no Brasil durante esse período? Voto secreto, corrupção ativa, voto de cabresto ou sufrágio universal? Vamos lá, gabaritar sem segredo. Gabarito, letra C, voto de cabresto. Então, durante a Primeira República do nosso querido Brasil, o principal mecanismo de controle político utilizado pela elite agrária foi o voto de cabresto. Essa prática consistia em que os coronéis, os grandes proprietários rurais da época, com autoridade política e econômica, eles coagiam e controlavam o voto dos eleitores, geralmente por meio de ameaça ou de favores, garantindo assim a manutenção do seu domínio político. Essa prática do voto de cabresto restringia a liberdade de escolha dos eleitores, favorecendo os candidatos que eram apoiados pelos coronéis e, consequentemente, assegurando o poder de quem? Da elite agrária. O voto de cabresto era uma das principais características do coronelismo, que foi uma prática política muito comum durante a República Velha. Os coronéis eram latifundiários que exerciam domínio político no interior do Brasil e coagiam os seus subordinados a votarem em seus candidatos, mantendo assim, mais uma vez, reforçando o que a gente já acabou de citar, mantendo seu domínio local. Então, primeira questão resolvida, gabarito apontado, conteúdo revisado. Vamos lá, questão número 2, já está na tela. Qual foi o impacto da política dos governadores na estrutura de poder durante a Primeira República? Qual foi o impacto? O que era essa tal de política dos governadores, professor? Vamos lá, gabarito, autonomia política dos estados. A chamada política dos governadores foi um acordo político que garantiu apoio do governo federal às oligarquias estaduais e, em troca, o apoio delas ao presidente da República, garantindo assim uma certa autonomia para ambos. Essa política reduziu os conflitos entre as oligarquias, mas não os eliminou e contribuiu para a estruturação do funcionamento político brasileiro na Primeira República. Ela apresentou um arranjo político que permitiu a manutenção do poder das elites estaduais, promovendo, portanto, a autonomia política dos estados. Essa tal de política dos governadores foi um trato informal feito no começo do período histórico do Brasil, conhecido como República das Oligarquias. Esse acordo foi feito, mais uma vez, reforçando o que a gente já acabou de ver, acordo entre o governo federal e os governadores dos estados. Essa política teve início no governo de Campos Salles e terminou apenas com a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Então, esse tipo de questão, esse tipo de conteúdo, tá, tem como principal objetivo orientar a tua jornada, o que
você deve estudar, o que é que você deve ler, o que é que você deve pesquisar durante a preparação para essa disciplina nova, né? Realidade brasileira, tudo muito subjetivo. Então a gente tem que encarar as questões, entender o que é importante, o que é que não tem nada a ver, o que é que deve ser levado em conta. Então, vamos lá, com calma, respirar, organizar os itens que a gente vai ter que pesquisar, vai ter que se aprofundar. A gente tem que fazer aquele esforço a mais se o nosso objetivo é de fato estar entre, pelo menos, né, se Deus quiser, nas vagas imediatas, né? Cadastro de reserva, não importa, mas conseguir sim fazer uma boa prova. Questão 3. Qual foi o papel do café na economia brasileira durante a Primeira República? Questão bem tranquila. O café, né, era sim um principal produto de exportação e base da economia brasileira durante a Primeira República. Então, durante, né, a Primeira República aqui do nosso país, o café ele teve um papel fundamental na nossa economia, sendo o principal produto de exportação e também base, né, de todo o movimento econômico nacional. A cultura do café liderava a exportação na época, seguida da borracha, do açúcar e de outros insumos. O estado de São Paulo liderava a produção de café neste período e também determinava as políticas econômicas do país. Então fique atento a cada detalhe, não deixe nada passar despercebido, faça anotações, tá certo? É importante fazer a identificação correta dos itens, daquele detalhe, tá, que você não deve desmerecer. Vamos lá, São Paulo liderava a produção de café na Primeira República. A economia cafeeira foi responsável pelo desenvolvimento industrial e ferroviário, né? Além de ter sido um dos grandes articuladores da economia na época, devido à sua ampla produção e exportação. A modernização agrícola contribuiu decisivamente, para que a indústria desenvolvesse no âmbito dos setores têxtil, setor de bebidas e setor de alimentos. Então a importância do café na economia brasileira foi tão grande que a política econômica da Primeira República era comandada por ele. E as medidas financeiras adotadas pelos governos desse período basicamente visavam favorecer a economia do café. As outras atividades econômicas, como a indústria, apenas sofriam as consequências da política determinada em função do café. Então o café é que dava o norte à nossa economia e, consequentemente, ao nosso desenvolvimento no período da Primeira República. Vamos lá, questão 4. Lembrando que a gente vai resolver aqui 8 questões. Qual foi o impacto da crise de 1929 na economia brasileira? Basicamente, houve uma redução drástica dos preços do café. A crise de 1929 resultou em uma redução significativa das exportações de café brasileiro, com uma diminuição de cerca de 60%, olha aí, diminuição de 60% nas nossas exportações. E se não bastasse esse desastre, né, veio um outro na sequência. Houve uma queda no preço de aproximadamente 90%, né? Então o preço caiu 90% no mercado internacional. Como o Brasil era responsável por cerca de 70% do café que era comercializado em todo o mundo, essa redução drástica teve um impacto severo na nossa economia. Para tentar conter a queda no valor do café, o governo brasileiro criou o Conselho Nacional do Café em 31 e tomou medidas como a compra e a queima de toneladas de café para diminuir a oferta e manter o preço do produto, né? Então, se eu compro o café, se eu queimo o café, menos produto vai estar disponível no mercado, então o preço, né, tem que se manter lá em cima, né? Não vai cair. Então, olha aí a medida que foi tomada. Absurdo, né? Essa crise também levou muitos cafeicultores a investirem no setor industrial, o que contribuiu para a diversificação da nossa economia e o desenvolvimento da indústria do nosso país. Vamos lá. Questão 5 na tela. Quais foram as consequências da Revolução de 30 para a política cafeicultora? Então, eu saí da crise de 29,
Viajei um ano apenas no tempo e estou falando aqui da Revolução de 30. Quais foram as consequências dessa revolução para a política do café? Foi basicamente a redução do controle político dos cafeicultores, a oligarquia cafeira paulista principalmente, já que ela controlava grande parte da economia brasileira e o poder político, perdeu espaço dentro do governo e viu seu poder de decisão diminuir, despencar. Com a crise econômica mundial de 29, a economia brasileira do café foi diretamente afetada, como a gente conseguiu entender, se aprofundar um pouco mais na questão anterior, o que contribuiu para a queda da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A Revolução de 30 representou uma ruptura com o período anterior e abriu um novo capítulo na história republicana do Brasil, com mudanças significativas, principalmente nos campos políticos e econômicos. Então, mais uma questão aí na conta. E, mais uma vez, embora possa parecer repetitivo, faça as anotações, identifique itens, subitens, detalhes que você deve revisar posteriormente. Tá certo? Vamos lá. Questão 6. Qual foi o acordo firmado em 1906 entre os governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para garantir os interesses dos cafeicultores paulistas? Protocolo de Londres, de Ouro Fino, Tratado de Petrópolis, Acordo de Campos Sales ou Convênio de Taubaté? Vamos lá, gabarito, letra E. Em 1906, os governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estabeleceram o Convênio de Taubaté para proteger os interesses dos produtores de café paulistas. Este acordo visava o quê? Estabelecer um preço mínimo para o café, que era o pilar da economia do país naquele tempo. A situação internacional da época causou, sim, grandes danos aos produtores de café no Brasil, e o Convênio de Taubaté foi estabelecido para desenvolver uma política de valorização do produto. As entidades estatais seriam encarregadas de comprar o café a um preço mínimo, assegurando assim a renda dos produtores de café. O Estado de São Paulo, seria o responsável por controlar o volume de café exportado, ajustando o fluxo para o exterior de acordo com as flutuações do mercado, com o objetivo de controlar os preços internacionais. Então, um acordo aí que merece aquele estudo, individual, uma pesquisazinha rápida, mas essencial, para você entender de vez esse tal convênio. Penúltima questão. O café, como a gente viu, foi a principal atividade econômica do Brasil durante a Primeira República. Ah, professor, está cansativo. Isso aí, olha aí, se está cansativo, se já está parecendo óbvio, é porque você está aprendendo, você está entendendo, você está internalizando, você está se habituando com o conteúdo. Habituando não, se ambientando com o conteúdo. Então, essa atividade teve um impacto significativo na sociedade brasileira. Ter o café como principal atividade econômica. Por quê? Porque favoreceu a concentração de renda e a exclusão social. A economia do Brasil durante a República Velha centrou-se em torno do café, que era o principal motor da economia e, como a gente viu, liderava a exportação. A produção cafeeira era principalmente centrada no estado de São Paulo, que determinava as políticas econômicas do país. Olha aí, professor, parece que eu estou adivinhando o que é que você vai ler, o que é que você vai falar. Por quê? Porque você já está entendendo o conteúdo. A elite agrária paulista adotou políticas econômicas para a defesa do café, como a compra de excedentes pelo governo. Essas políticas foram implementadas para garantir a prosperidade da economia agroexportadora do país, que se baseava principalmente, vamos lá repetir novamente, na exportação do café. No entanto, a concentração de renda e a exclusão social foram consequências negativas da economia do café. A imigração intensiva de estrangeiros para o Brasil, realizada para trabalhar nas lavouras de café, resultou também em uma grande concentração de renda entre os proprietários de terra e esses trabalhadores. Além disso,
a economia do café se transformou num complexo econômico com várias extensões, o que fez com que os imigrantes que vinham à procura de trabalho nas lavouras acabassem muitas vezes também se tornando colonos. Agora sim, vamos lá para a última questão, lembrando que a elaboração dessas questões e desse simulado tem realmente tomado muito tempo, tá? Que eu dedico ao canal, tá? Praticamente dobrei o meu tempo de dedicação ao canal para estar fazendo a melhor pesquisa possível, buscando as melhores fontes possíveis. Eu peço desculpas, né, se algum número aqui está errado, se algum período está equivocado, mas eu fiz a melhor pesquisa, né, dentro aí do que eu tenho, tá? Pesquisei bastante antes, né, de trazer esse detalhamento, né, do gabarito de cada item, porque é importante detalhar. É uma maneira diferente, é uma maneira prazerosa, é uma maneira que realmente tem um bom custo-benefício. Vai lá, marca a questão, mesmo que você erre, você vai entender o conteúdo, você vai entender o porquê do seu erro, e quando você entende o porquê do erro, aí as chances de você errar novamente são mínimas, né? Última questão: como a política café com leite afetou a distribuição de terras no Brasil? Como é que ela afetou? Olha, basicamente, aumentou a concentração de terras. A política do café com leite foi uma aliança política entre oligarquias paulistas e mineira, que permitiu à elite agrária paulista controlar a política monetária e cambial do Brasil durante a República do Café com Leite. Essa aliança permitiu que a burguesia cafeira paulista adquirisse projeção nacional e controlasse a negociação no exterior de empréstimos para a compra de sacas de café excedentes, garantindo aos cafeicultores lucros seguros. No entanto, a política do café com leite também favoreceu a concentração de terras, pois os cafeicultores paulistas e mineiros tinham grande força de atuação política e conseguiram manter a posição dominante dentro da nossa economia. Então, 8 questões para você entender o item lá de realidade brasileira. Primeira República, elite agrária e economia cafeira no Brasil. Então, um grande abraço, não deixe de comentar, o teu feedback é importante para fazer as mudanças necessárias para melhorar o nosso conteúdo, melhorar o nosso estudo, o nosso simulado, também para que eu possa manter o que está funcionando, o que está dando certo. Aquele abraço, valeu!